com estudos para concursos. Só que aprender excesso de direito previdenciário é sobre a aplicação de normas previdenciárias, vigência. A vigência de tempo de serviço no tempo e no espaço. E depois tem uma explicação da vigência no tempo. E depois tem uma explicação da vigência no espaço. Só que o parágrafo de vigência no espaço é só um estranhamente. Vamos lá. Vigência! O tema de aplicação da legislação previdenciária, qual a da tributária, envolve o conhecimento de suas regras de vigência, que são tempo e espaço, bem assim as de sua interpretação e integração, tempo, espaço, integração e interpretação, que instrumentarão a correta incidência da lei tributária sobre os fatos, desde como cada um dos aspectos, sobre a vigência no tempo e no espaço. É relevante a questão de vigência, ou eficácia, de uma norma jurídica, ou seja, saber se ela ainda tem ou não validade e se ela ainda é ou não aplicável, né? Segundo Harold Valadão, as normas jurídicas positivas existentes no mundo, as leis humanas não são universais nem perpétuas, mas particulares e temporais, têm limites, âmbitos e duração e valem para certo território, grupo humano ou período e frequentemente divergem de um para o outro. Assim, a vigência ou eficácia, que é a mesma coisa, é a qualidade da norma jurídica que se refere à sua qualidade ou à sua forma como norma. A norma vigente vale como norma e tem força de norma, e, em consequência, deve ser observada. De acordo com o professor Paulo de Barros, a vigência é propriedade das regras jurídicas que estão prontas para propagar efeitos tão logo aconteçam no mundo fáctico. Aconteceram os eventos que elas descrevem. Mundo fático! Muito louco, mundo fático, meu. E o jurista Celso Roberto de Ribeiro disse assim: o ensino aqui. Vigência é aquele atributo da lei que lhe confere plena disponibilidade para sua aplicação. Nós podemos aplicá-la a essa lei agora. Há leis velhíssimas, como o secular Código Comercial, que desde 1850 tem vigência, hoje parcialmente agora. E o próprio Código Civil, que era do início do século de 1919. E apesar de tantos remendos, a maioria de seu texto vigorou até 2012, quando foi publicado um novo Codex. E não é diferente com o velho Código Penal, também de 1942 e outras leis. A questão é certa, é espacial. Espacial, que é igualmente relevante. A lei é feita, em regra, para valer dentro do território nacional, mas não raro pode alcançar situações de fato ocorridas no exterior, seja envolvendo brasileiros que lá residem ou mesmo produtos estrangeiros. Cabe assim analisar os limites da eficácia temporal e espacial da lei para conferir pode ou não ser ela aplicada. Sobre a vigência agora, sobre a vigência no tempo. Vigência no tempo. Vigência no tempo, vigência no tempo, vigência no tempo. Tá, 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 tá. Vigência no tempo. Também em relação à vigência no tempo, prevalecerão as mesmas disposições legais que definem a vigência das normas jurídicas em geral. Segundo Celso Berubastos, de novo, a lei não pode ter vigência antes de sua publicação. Isso não significa, entretanto, que seja sempre na data desta que ocorra a indigitada vigência. É a lei de introdução do Código Civil que estabelece as regras de vigência de leis. Que está escrito: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Lei de introdução ao Código Civil. São as 3 regras de vigências. A própria lei pode trazer no seu texto a data de início de sua vigência. A expressão salvo disposição em contrário vale como salvo se a lei estabelecer a sua própria vigência. A lei entra em vigor 45 dias, a segunda regra é a lei entra em vigor 45 dias depois da publicidade, quando não trouxer a data de vigência no seu bojo. E a terceira regra é: pode ocorrer entre a publicação da lei e sua vigência um espaço em que a lei existe e tem validade, mas é ainda ineficaz, e a vacatio legis. Vacatio legis! Professor
falam disso várias vezes. E o professor de Paulo de Barros, de novo, ensina que o lapso de que se interpõe entre a publicação e o termo inicial e a vigência é conhecida como vacatio legis, tempo em que a regra é válida como entidade jurídica no sistema, mas não adquiriu a força que lhe é própria para alterar diretamente a conduta dos seres humanos no contexto social, em curso do direito tributário, Bem, tem um cara que chama Yoshiaki Ishihara, explica. Agora fiquei com vontade de pesquisar isso. Vê se tem algum cara no Google Acadêmico ou no estante virtual, que é de sebos, ou seja, se o cara escreveu um livro. Esse cara é chamado Yoshiaki Ishihara, mas esse parece um nome comum. Apareceu uns textos em inglês aqui. Deixa eu ver, pesquisar páginas em português. O PT, o inquilino tem legitimidade para impugnar o lançamento? Conclusões do 31. Simpósio Nacional do Direito Tributário. Eu acho que pode ser esse cara mesmo. Imunidades tributárias. Já que eu tô falando de vigências e coisas, né? Agora deixa eu ver aqui. Yoshiaki. Ishihara. Não apareceu nada, meu. Sentar aqui no Yoshiaki Ichi, que é um Hara, que eu não sei o que significa. Ishihara. Esse cara, ele fala de... ele tem autobiografias. E ele estuda direito tributário, unidades tributárias. É um legislador interessante, né? Direito tributário. Um cara de direito tributário. Daí tem um livro que se chama Filosofia do Cotidiano, Filósofos Orientais. Também. Será que ele escreve assim? A maioria dos livros é de direito tributário. Direito tributário, filosofia do cotidiano, direito tributário, autobiografia, direito tributário. Agora que eu penso, uma coisa que me confunde, autobiografia, a biografia que o próprio cara escreve, né? Ou seja, eu vou embelezar toda a minha vida. Legal, né? Bom, agora esquece do Yoshihaka Terihara, quer dizer, o Yoshihaka Ishihara. E vamos voltar para o treco de vigência. Esse cara aqui estava falando da vigência das coisas, né? Ele fala, o Yoshiaka Ishihara fala, quando a vigência. Quando a vigência. Quando a vigência da lei não coincide com a da publicação, o período que se intercala entre a publicação e a vigência é chamado de vacatio legis, isto é, vacância da lei. Segundo, sei lá o que, eu não sei o que era primeiro, quer dizer, da lei de instrução do Código Civil fala as regras vigentes. A primeira falou dessas três regras principais, e a segunda aqui, estava aqui, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor o que até que outra modifique ou revogue. Isso é o que está escrito lá no LICC, Código Civil, Lei de Integração do Código Civil. Mais uma vez, daí ele coloca mais três regras. Mais uma vez, o texto põe três regras. A lei pode trazer o próprio texto, a data do início e o término de sua vigência. É a lei temporária. Olha que interessante, pode terminar também. A lei não temporária vigora até que outra nova modifique ou revogue. E a lei nova pode revogar a velha total ou parcialmente apenas. Interessante, né? Pode ser temporária, pode revogar, uma nova lei pode revogá-la, e a nova lei também pode... A nova lei pode revogá-la, ou a nova lei pode modificá-la. E a nova lei pode revogar a velha apenas parcialmente ou totalmente. A alteração parcial da lei é conhecida como a derrogação. Olha uma nova palavra. Derrogação. Parcial.
enquanto a revogação total da lei é chamada de abrogação. Revogação, abrogação, derogação, abrogação, abrogação, derogação. É um nome genérico que se dá à afetação da eficácia da lei velha por uma lei nova. Será adjetivada de revogação parcial, derrogação, quando sofrer apenas modificação, e de revogação total, abrogação, quando perder a eficácia de todas suas disposições. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente matéria que decretava a lei anterior. Outra vez, 3 regras de vigência. Haverá revogação da lei anterior pela lei nova, quando esta o declarar expressamente. Haverá revogação da lei anterior sempre que suas disposições forem inconciliáveis com a da lei nova, que deve prevalecer e é a conhecida revogação tácita. Interessante essa revogação tácita. Novas 3 regras, lei posterior revoga. Haverá revogação da lei anterior sempre que uma nova lei tratar de mesmíssima tema, que matéria, diferentemente as velhas disposições caducam. E a nova 4ª regra, a lei nova que estabelece as disposições gerais ou especiais par das já existem não revoga nem modifica a lei anterior. Interessante, lei nova não modifica nem altera. Esta lei é importante. Uma nova lei. Essa regra é importante, essa 4ª regra aqui. Uma nova lei que trate genericamente de um tema não derroga a lei velha. Ou seja, genérico, geral, não derroga a lei velha, que tratava especial e detalhadamente da matéria. E 5ª regra, salvo disposição em contrário, a lei revoga, não se revogada, não se restaura. Ela não volta, não recupera. Por ter a lei revogada, perdida a vigência. Artigo 2, súmula 3. Na ordem jurídica, no Brasil, não há repristinação. Repristinação, 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 repristinação. Ou restauração automática da lei velha, porque a lei nova, aquela que revoga anteriormente, acabou sendo revogada. Viu? A antiga não volta, mesmo que a outra, que a que estava revogando ela, seja revogada. Só haverá repristinação ou revigoramento automático num caso. Se uma nova lei expressamente ressaltar que a lei velha, antes revogada, retornará eficaz. Ou seja, tipo, a lei que está revogando a lei que revogou a lei anterior, está falando que a lei volta a vigorar. Né? Ou uma outra lei volta a dizer que ela retornará eficaz. Né? Para melhor entendimento, se lê a Lei 456 revoga a Lei 123 e mais tarde a Lei 789 revoga a 456, que foi a que revogou a 123. Isso não significa que a Lei 123 vai voltar a ter validade automaticamente, já que a lei que a matou acabou de ser morta. Ou seja, as duas estão mortas. A Lei 123 ela só voltará a ter eficácia se a novíssima Lei 789 expressamente estabelecer seu rigorosamente, caso contrário, não volta a vigorar. Celso Ribeiro Bastos disse claramente, nos ensina. Em regra, a revogação da lei não tem efeito reprisidiário. Isto é, sua revogação não restabelece a eficácia da lei anteriormente por lei ela revogada, a menos que haja disposição expressa nesse sentido. Encosto do direito financeiro, direito tributário. A lei e a próxima, 6ª regra, e parece que é a última antes de ler sobre a vigência de espaço. A lei em vigor terá efeito imediato, não atingirá, entretanto, salvo a disposição expressa, em contrário às situações jurídicas definitivamente constituídas, à exceção do ato jurídico perfeito. Essa regra reflete a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e aos direitos adquiridos, que são instrumentos indispensáveis à estabilidade das relações jurídicas sociais. Em outras palavras, o que foi feito sob a egíde da lei velha deverá ter sua validade reconhecida e não poderá ser afetada pela lei nova apenas porque esta alterou aquela. Se muito excepcionalmente, será admitida a retroatividade da lei nova, particularmente nos casos em que se beneficia seus réus ou contribuintes, a vigência e ele fica agora sobre um ponto chamado vigência e x diferente de eficácia. Tipo, toda hora estava falando que eficácia era a mesma coisa que vigência, agora é vigência diferente de eficácia, né? Não se há de confundir vigência com eficácia da lei. A primeira vigência demarca a validade jurídica da lei e suas regras.
no ordenamento jurídico brasileiro, enquanto a segunda, que é a eficácia, ela traduz a exigibilidade efetiva de seus comandos. Assim, por exemplo, uma lei que crie ou aumente um imposto, ela será publicada daí e conquistará vigência, mas não terá eficácia para viabilizar a cobrança do imposto, o que? Até 45 dias depois, até o primeiro dia do exercício financeiro seguinte, né? Uma tributária, quer dizer. Que primeiro, por exemplo, se ela foi publicada em julho de 2004, ela só poderia ser exposta no 1º de janeiro de 2005, no próximo ano vigente. Aquele em que foi publicada em 2004, conforme estabelece o artigo 150, inciso 3b da CE, que é o princípio da anterioridade. Ou seja, não se pode cobrar, eu me lembro do princípio da anterioridade, ou que não pode cobrar uma coisa que não esteja anteriormente, como é que se diz? Anteriormente prevista. Bom, esquece isso aqui. No âmbito previdenciário, as leis que criam ou aumentam as contribuições sociais não se submetem ao princípio da anterioridade, como ressalva o artigo súmula 6 do 695. Mas, de outro lado, ainda que a publicidade vigente a eficácia da Previdência, que instituir contribuições sociais para seu custeio, só terá plena eficácia 90 dias! É 90D. 90 dentes. Depois de sua publicação por força do mesmo no artigo 6, súmula 6 do artigo 195. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado e não ser lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3b. E para terminar, a vigência no espaço. Mas só tem um parágrafozinho aqui. Como já se ressaltou, toda regra jurídica é ditada para imperar num determinado espaço territorial as leis de um país e só valem dentro daquele país. As leis estaduais só têm aplicação no território daquele estado e assim como as municipais só são aplicáveis dentro do território municipal, né? Ou seja, o espaço é estado, estado. Municipal, município, município e federal, federal, né? Terminando assim a vigência. Tempo, espaço.